Bom dia, primeiro ano, tudo bem, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje daremos continuidade ao assunto fonologia e fonética. Na semana anterior, vimos a questão dos fonemas e das letras, e também do dígrafo. Percebemos como devemos realizar a contagem das letras e a contagem dos fonemas, e os fatores que interferem nessa contagem. Hoje, daremos continuidade analisando a diferença entre vogal, semivogal e também o estudo das sílabas. A aula de hoje se encontra na página 29 do módulo de vocês. Quem tiver o módulo já pode abrir para acompanhar. Vamos entender primeiro a diferença entre a vogal e a semivogal. No estudo da fonética, certo? Isso estamos falando dos sons. Nós temos uma diferença na pronúncia das vogais de um modo geral. Nós chamamos de vogais aqueles fonemas que são pronunciados com força, com maior intensidade, pois não encontram nenhum obstáculo a corrente de ar vinda do pulmão não encontra nenhum obstáculo, por isso é pronunciado com maior intensidade. Já as semivogais são pronunciadas com a menor intensidade, por isso são chamadas de semivogais, certo? Então, no estudo geral, são as mesmas vogais que vocês conhecem. Porém, quanto ao som, nós temos essas classificações. Se for pronunciada com intensidade, com força, é chamada de vogal. Se for pronunciada com menor intensidade, são chamadas de semivogais. E tem um detalhe aqui, ó. Observe que elas podem se distinguir nessa questão de força, de perder força, e por isso não ficam na mesma sílaba. Acontece uma separação, tá bom? Isso vamos ver já já no próximo assunto, também na parte 3 dessa aula. Observe a palavra leite. Aqui nós temos duas vogais. Mas quanto ao som, nós percebemos que a primeira vogal, quando eu falo leite, ela é pronunciada com maior força. Já a segunda vogal, o som cai. Essa queda que acontece no som significa que aqui eu tenho uma semivogal. Então, de amarelo eu tenho uma vogal, em azul eu tenho uma semivogal, porque a semivogal é pronunciada com menor intensidade. O mesmo acontece com peixe. O E é pronunciado com maior intensidade, por isso é uma vogal. E o I é pronunciado com a menor intensidade, por isso é uma semivogal. Já aqui em cair, eu tenho dois sons fortes. Cair. Então aqui eu tenho duas vogais, o encontro de duas vogais. Essa diferença se dá na pronúncia, certo? Então não adianta você olhar a palavra e tentar definir onde está a vogal e onde está a semivogal. Você precisa pronunciar a palavra adequadamente e com atenção para perceber no som a diferença na pronúncia de uma vogal para uma semivogal. Uma parte bem fácil, né, pessoal, que é as sílabas, né? Você já sabe que as sílabas é um grupo de fonemas que é pronunciada numa só emissão de voz. Quando você emite aquela voz de uma só vez e sai aqueles sons de duas letras ou de três letras juntamente, aquilo ali forma uma sílaba, certo? Não há sílaba sem vogal, então no momento que você vai fazer uma separação de algumas palavras, como está apto, quando você vai separar a palavra apto, você deve separar adequadamente, porque você não pode deixar uma consoante sozinha. Esse é um detalhe, hein, que eu queria trazer para vocês. As palavras recebem diferentes classificações de acordo com o número de sílabas que compõem. Isso é um assunto aqui de lá do Fundamental 1, Fundamental 2 de vocês, né? Monossílabas são aquelas palavras que possuem somente uma sílaba, como é o caso de pá, de pé, chá, entre outros. Dissílabas tem duas sílabas. Isso você precisa fazer a separação correta, tá bom? Então eu tenho aqui, aí, cair, roer, por exemplo. Aí, por que aí é dissílabo e não monossílabo? Porque eu tenho duas vogais e não semivogais. Então aqui eu preciso colocar um tracinho aqui, ó, entre o A e o I para realizar a separação. Porque as vogais, elas não ficam juntas. Elas são separadas. Se eu tiver uma semivogal, a semivogal fica junto com a vogal. Mas quando eu tenho duas vogais, eu devo separar aqui. Então, mesmo essa composição aqui, que olhando, você talvez atribua logo que é uma monossílaba, por ter somente duas letras, mas aqui
a fonética determina que duas vogais não devem ficar juntas. Então eu tenho que separar aqui, o que transforma AI em dissílaba. Trissílabas são 3 sílabas. Então precisa fazer a separação correta, como em jogador, circuito, perspicaz, entre outros. E eu chamo de polissílabas aquelas que têm 4 ou mais sílabas. Então depois do trissílabo, das trissílabas, o restante é polissílaba, tá bom? Então eu tenho aqui responsabilidades, que tem muitas sílabas. Casamento, que tem 4 sílabas. Psicologia, que acontece isso aqui, ó. Como eu disse, ó, psicologia. Então o P, o S e o I é uma sílaba aqui, ó. Você não pode separar o P do S. Por que não? Porque não há sílaba sem vogal. Então se você for fazer a separação de psicologia, aqui eu tenho uma sílaba, o P, o S e o I. Porque o P não pode ficar sozinho, porque ele não tem vogal, apesar de sonoramente parecer ter. Então isso exige atenção. Pode parecer um assunto fácil, pode parecer um assunto que você achou até engraçado de estar no primeiro ano, estar estudando isso, mas pode ter muitas pegadinhas aí, tá bom? Então tenha atenção. Atividade para casa na página 34 do módulo de vocês, tá bom? Comecem a estudar já para os testes. Se tiver alguma dúvida durante o estudo, entre em contato para que você não venha no dia do teste dizer que não sabia que ia cair aquele assunto ou que não sabia aquele assunto, porque você tem tempo para isso. E os alunos que estão atrasados, que começaram a chegar agora, até um aluno me perguntou: ah, professor, a gente que está começando agora, que tem 15 dias, uma semana na escola, vai ter uma avaliação diferente? Lógico que não. A avaliação vai ser a mesma. Quem chegou atrasado foram vocês, né? Então vocês têm que correr atrás do prejuízo e ter contato com todos os assuntos que foram já estudados por todos, fazer as atividades que foram feitas por todos, fazer os trabalhos que foram feitos por todos e se adaptar ao que já está acontecendo no colégio para que você possa atingir as notas. Não vai ter nenhuma avaliação diferenciada nem nada, tá bom? Quanto aos trabalhos, vocês já tiveram até terceira chamada alguns, né? Tem gente que está entregando trabalhos essa semana porque começaram a se matricularam depois e tal. Isso aí tudo bem, mas a avaliação diferenciada não vai existir não, tá bom? Então tirem suas dúvidas. E se tiver dúvida também sobre como será a avaliação dos alunos que são novos, vai ser pelo Zoom, certo? Vai ser através de um teste oral, uma videochamada. Você vai precisar estar com a sua câmera ativada. É fundamental também que você esteja em um lugar tranquilo, um lugar calmo, que não atrapalhe sua avaliação, tá bom? E vocês vão ficar numa lista de espera do Zoom. E aí eu vou determinar como é que eu vou chamar os alunos. Você vai ter que aguardar. Pode ser que você seja logo um dos primeiros, ou pode ser que você acabe se tornando um dos últimos, tá bom? Então vai ter que ter paciência. A turma tem mais de 30 alunos. Provavelmente eu vou permitir que entre na sala de 5 em 5, de 7 em 7, quem sabe até de 10 em 10. E aí depois vou chamando a outra remessa. Então tenham paciência para que vocês possam realizar a avaliação de vocês. Como eu já disse, qualquer dúvida, fale comigo através do WhatsApp. Amanhã, aula de literatura, tá bom? Tchau, tchau, gente.